Olá, essa é mais uma aula de Física 2 e hoje nós vamos trabalhar o tema densidade e pressão. Temos a definição de pressão dada como força sobre a área. No sistema internacional, a unidade de pressão é o Pascal. Pascal é dado em Newton por metro quadrado. A pressão atmosférica ao nível do mar é de 10 a quinta Pascal, ou seja, 100.000 Pascal. Essa é a pressão conhecida como uma atmosfera. Portanto, uma atmosfera é igual a 10 a quinta Pascal. Quando você pisa no chão com apenas um dos pés, admitindo que você tem massa de 50 kg, uma gravidade local de 10 metros por segundo ao quadrado e que a área do seu pé seja aproximadamente 5 cm vezes 20 cm, podemos estimar que a pressão exercida no chão pelo seu pé é de 0,5 atmosferas. Temos a definição de densidade, dada como massa sobre volume. No sistema internacional, a unidade de densidade é quilograma por metro cúbico. Quando um corpo for maciço, sem porções vazias, sem poros, e constituído de um único material homogêneo, renomeamos a densidade como sendo massa específica do material. Massa específica não é densidade. Densidade leva em consideração o volume total do mesmo, mesmo que este apresente vazios, enquanto massa específica considera apenas o volume que contém substância. Massa específica depende, em geral, de fatores ambientais como pressão e temperatura. Qual é a pressão exercida por uma coluna d'água de 10 metros de altura que está contida num tubo cilíndrico de 5 centímetros de diâmetro? A massa específica da água é a massa sobre volume. Passando o volume, que está aqui, para o outro lado da igualdade, multiplicando a massa específica, nós determinamos a massa. Lembrando que força dividido por área é pressão, e lembrando que força é massa vezes gravidade, podemos substituir a massa pelo volume vezes a massa específica, vezes a gravidade vai dar força dividido pela área. Mas o volume nada mais é do que a área de um cilindro vezes a altura. Portanto, cortamos essa área com essa área e temos que a pressão pode ser estimada pela altura da água vezes a massa específica da água vezes a gravidade local. Substituindo os valores da água, que são 1.000 kg por metro cúbico, e a altura 10 metros, 1.000 kg por metro cúbico e 10 metros por segundo ao quadrado da gravidade, nós encontramos 100.000 Pascal. Ora, então 10 metros de água numa coluna é uma atmosfera. Haveria diferença se eu trocasse o diâmetro desse cilindro? Ou seja, qual a pressão exercida por uma coluna de água de 10 metros de altura que está contida num tubo cilíndrico agora de 150 centímetros de diâmetro? Não muda absolutamente nada, continua sendo uma atmosfera. Por quê? Porque nessa expressão nós vemos que a pressão não depende da área. A massa específica depende em geral de fatores ambientais, como pressão e temperatura. A variação da massa específica em líquidos e sólidos é pequena para uma larga faixa de variação de pressão. Se aumentarmos a pressão, a variação relativa do volume deve ser negativa, porque você está comprimindo o material. A relação entre essas quantidades é denominada módulo de compressibilidade. É esse B que está aqui, e você nota um sinal negativo porque quando eu aumento a pressão, o volume relativo diminui. Sólidos possuem módulo de compressibilidade superiores ao dos líquidos. O módulo de compressibilidade da água é de 2,2 vezes 10 a nona Pascal. Quando submetida à pressão do fundo do oceano, a variação relativa do volume da água é de apenas 1,8%. Pressão é uma grandeza escalar intensiva. Grandeza escalar pode ser definida como uma grandeza que, quando eu informo um valor apenas, eu passo toda a informação. Se eu informo que a pressão na sala é de 0,98 atm, você tem toda a informação. Pressão é uma grandeza escalar. Grandeza vetorial é uma grandeza que necessita de mais informações. Se eu informo que um carro tem velocidade de 50 km por hora, você percebe que não tem toda a informação. Falta saber a direção e o sentido. Portanto, velocidade não é uma grandeza escalar. Uma grandeza intensiva é uma grandeza que não depende da extensão, ou seja, a pressão. Se a pressão da sala A é 1 atm e a pressão da sala B é 1 atm, a pressão total das salas continua sendo uma atmosfera. Portanto, a pressão é uma grandeza intensiva. Outra grandeza intensiva que existe é a temperatura. Se a temperatura da sala A é 36 graus e a temperatura da sala B é 36 graus,
a temperatura das duas salas juntas continua sendo 36 graus. Portanto, a temperatura é uma grandeza intensiva. Uma grandeza extensiva representativa é o volume. Se o volume de uma sala A é de 10 metros cúbicos e o da sala B é de 20 metros cúbicos, o volume total das salas é de 30 metros cúbicos. Portanto, o volume não é uma grandeza intensiva. Agora imagine que o espaço é feito de pequenos cubos. Sendo assim, na figura ao lado, podemos entender que acima do copo com o líquido temos cubinhos de ar. Abaixo da linha do líquido temos cubos feitos de líquido. Ora, se formos utilizar o que nós determinamos agora para a coluna d'água, nós podemos dizer que a pressão é a massa específica da coluna de ar, ou do ar, vezes a gravidade vezes a altura. Então, no ponto 1, temos essa coluna de ar, nós temos a massa específica do ar, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna, e isso é a pressão atmosférica. No ponto P2, que está dentro do líquido a uma certa profundidade, nós temos que a pressão é a massa específica do líquido, vezes a gravidade, vezes a profundidade até o ponto 2, mais a massa específica do ar, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna do ar, que está aqui em cima do ponto 1. Portanto, a pressão em P2 é a pressão exercida pelo líquido até o ponto 2, mais a pressão atmosférica que atua sobre o líquido. O mesmo vale para P3, a mesma conta. Então, nós verificamos que a pressão em P3 envolve a altura do líquido do ponto 1 até o ponto 3 agora, mais a pressão atmosférica. Essa conta que nós fizemos, ela está baseada então na ideia de Stephen, que fala que a pressão no dado ponto é a pressão atmosférica mais a pressão da coluna do líquido. Imagine que o líquido agora, no copo, é um mercúrio metálico. Se eu encho um tubo fechado em uma extremidade com o mercúrio e mergulho esse tubo com a ponta aberta num copo cheio de mercúrio, verifica-se que o mercúrio não escorre totalmente. E aí nós vamos ver o quê? Que a pressão seria a massa específica vezes a gravidade vezes a altura. No ponto 1, aqui na figura, nós temos que a pressão é a massa específica do ar vezes a gravidade vezes a altura da coluna de ar. E essa pressão é a pressão atmosférica. No ponto 4, que está dentro do tubo, está na mesma posição do ponto 1, no mesmo nível, nós teríamos que ter a mesma pressão, uma vez que o líquido não está se movimentando. Então, aqui no ponto 4, eu tenho a massa específica do líquido, que é o mercúrio, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna até onde eu tenho mercúrio. E tem um espaço que ficou vazio quando eu virei o tubo. Esse espaço não tem nada. E eu tenho vidro aqui, evitando que a pressão do ar atue sobre o líquido. Portanto, eu teria que a pressão no ponto 4 seria a pressão do líquido mais a pressão em 5. Mas a pressão em 5 é zero, porque lá não existe contato com a atmosfera. Então é o vácuo. Então eu tenho que a pressão em 4 é igual à pressão em 1. E o que eu concluo disso? Que eu posso determinar o valor da pressão atmosférica utilizando essa coluna de mercúrio. Porque a coluna de mercúrio tem que gerar uma pressão no ponto 4 que é idêntica ao ponto 1. E com isso eu consigo avaliar a pressão atmosférica, que é mais difícil porque eu não tenho a altura da coluna de ar conhecida. Essa ideia ela é toda baseada na lei de Stephen, que fala que a pressão num dado ponto é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido. Nesse caso, a pressão atmosférica dentro do tubo é zerada e a pressão fica totalmente ligada ao líquido. Quem fez essa experiência foi o evangelista Torricelli. Ele verificou que a coluna H45, aqui representada, de mercúrio, media 76 centímetros, quando ele realizou o experimento ao nível do mar. Por conta disso, muitas vezes ele exprime a pressão atmosférica ao nível do mar como sendo 760 milímetros de mercúrio ou 760 tones em homenagem ao próprio Torricelli. Vamos ver um exemplo. Considere um tubo em forma de U, ou seja, como se fossem dois vasos comunicantes. Ambas as extremidades estão abertas para a atmosfera e o tubo está inicialmente parcialmente preenchido com água, como mostra essa figura. Numa das extremidades se derrama azeite de oliva, que não se mistura com óleo, até o nível do óleo fique a uma distância de 12 centímetros acima do nível da água, que está aqui do outro lado. Considerando que a água subiu uma distância de 60 centímetros aqui,
em relação ao nível original, determine a massa específica do óleo. Olha, essa é uma boa forma prática de você medir a qualidade do azeite de oliva que você consome. Para resolver esse problema, tem que se usar então o princípio da equação de Stevens, que fala o quê? A pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B. A pressão no ponto A é a massa específica da água vezes a gravidade vezes a altura. Ora, a altura aqui são 2 vezes esse A. É o A daqui até aqui e o A daqui até aqui. Mais a pressão atmosférica que está atuando aqui, como fala a lei de Stevens. No ponto B, eu tenho que a pressão no ponto B, que tem que ser igual à pressão no ponto A, porque essa é uma situação estática, eu tenho que calcular ela com base na massa específica do azeite vezes a gravidade vezes a distância ou a altura da coluna, que é A mais D. Então é 2A mais D, isso vai me dar a pressão do líquido, mais a pressão atmosférica que está atuando sobre o líquido. Dessa forma, reorganizando a equação, cortando a pressão atmosférica dos dois lados, por ser uma igualdade, eu determino que a massa específica do azeite é a massa específica da água, vezes 2A sobre 2A mais D, que vai me dar 0,91 gramas por centímetro cúbico. Exemplo 2. Considere um tubo em forma de U, com 2 vasos comunicantes. Porém, um lado tem diâmetro maior que o outro. Segundo o princípio de Pascal, o acréscimo ou redução de pressão produzido em um ponto de um líquido em equilíbrio se transmite integralmente para todos os pontos do líquido se ele for incompressível e homogêneo. Neste caso, qual é a relação entre as forças e os deslocamentos dos pistões na figura aqui? Isso é um pistão, o A1, e o A2 é outro pistão. Eu faço força aqui e o que acontece? Acontece o seguinte, como a pressão em 1 é igual à pressão em 2, a força que eu aplico dividido pela área aqui tem que ser igual à força que eu aplico aqui pela área. Como a área aqui é maior, a força que eu aplico aqui tem que ser maior para manter a mesma pressão. Então, se a força aqui for menor e a área é menor, eu tenho uma pressão. Portanto, em consequência, eu aumento a força aqui porque a área aqui é maior, porque a pressão tem que ser a mesma. Eu percebo que o movimento do pistão menor D1 desloca um volume de líquido. Esse volume de líquido é dado pelo deslocamento D1 na direção vertical vezes a área do cilindro. Se o fluido é incompressível, o volume deslocado do lado 2 deve ser o mesmo. Portanto, você tem que ter uma igualdade, que é deslocamento em 1 vezes a área da quantidade de volume do líquido que eu desloquei tem que ser igual ao deslocamento em 2 vezes a área. Como as áreas não são iguais, vai dar uma relação também aqui. Portanto, se a área em 1 é menor que a área em 2, teremos que o deslocamento em 1 será maior que o deslocamento em 2. Logo, o deslocamento do pistão maior, D2, será menor que o deslocamento do pistão menor, D1. Por outro lado, a força aplicada no pistão menor, D1, que é esse aqui, será menor que a força que vai ser aplicada no pistão maior, que é o F2. Por quê? Porque a pressão é a mesma. Se eu aplico uma força aqui e a área é essa, força dividido por área dá a pressão. Portanto, se a área é maior, a força vai ser maior. E esse é o princípio de funcionamento dos sistemas hidráulicos de retroescavadeiras. Essas são algumas unidades de pressão e eu gostaria de agradecer a atenção.